Boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês mais um vídeo pro canal aqui. Vídeo de pregação em Apocalipse 13. A besta que se levantou do mar. Então eu observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres 10 coroas, e cada cabeça o nome de blasfêmia. A besta que vira é semelhante a um leopardo, porém tinha pés como de urso e boca como de leão. O dragão passou a besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal. Contudo, tal ferimento de morte foi curado. E toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. Passaram a adorar o dragão, o qual transferiu autoridade à besta. Então todos começaram a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta? Quem poderá guerrear contra ela? A besta foi conduzida a uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi transmitir autoridade para realizar suas obras por 42 meses. Então abriu sua boca em blasfêmias contra Deus para amaldiçoar seu nome, seu tabernáculo e os que habitaram nos céus. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Recebeu autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo, aquele que tem ouvidos compreenda essa palavra. Se alguém entende ir para o cativeiro, certamente o cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que pela espada seja morto. Aqui está a perseverança e a lealdade dos santos. Por que eu estou pregando essa palavra aqui? Porque na COP30 recebemos um presente meio inusitado da China. Uma estátua com uma cabeça de leopardo, com boca de leão, pata de urso, com as mãos no globo. A descrição desta estátua é a mesma da besta que emerge do mar. A descrição bate. Qual foi o motivo de esta estátua ter sido presenteada ao governo brasileiro? Na ONU, há 2 anos atrás, tivemos a mesma estátua na frente do Palácio da ONU. Pensem bem, porque isso aqui vai acontecer depois da grande tribulação. Vamos recordar o que é a grande tribulação. Mateus 24, voltemos lá. Jesus prediz o final dos tempos. Então Jesus saiu do templo, e ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele, para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou. Já vendo todas essas coisas, com toda certeza vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Agora vamos para a parte que eu queria pregar. Tendo Jesus se sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão essas coisas, e qual será a hora da sua vinda e do final dos tempos. Então Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e lhes encaminharão muitas pessoas. E vós ouvirei falar de guerras e rumores de guerras. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, reino se levantará contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, os acontecimentos serão apenas as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente.
Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor das maioria das pessoas se esfriará. Tivemos dois acontecimentos que mostraram acontecimentos algumas vezes até meio sanguinários, né? De que diz que o amor das pessoas está realmente se esfriando. Eu vi dois vídeos de duas situações dessas hoje em dia. Que eu usei esse versículo aqui também como base. Aquele, porém, continuar firme até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha todas as nações chegará ao fim. Presta bem atenção no que eu vou pregar agora. A grande tribulação. E assim, quando vides a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, ao ler o profeta entendereis isso. Leu o livro de Daniel. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. É aquele que estiver no campo, não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, muito menos no sábado. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos seus eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, se alguém vos anunciar, vede, aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Vede que eu vos preanunciei a vós. Portanto, se vos disserem, eis que está ali no deserto, não saias. Ou ainda, ele está ali mesmo nos cômodos de uma casa, não acrediteis. Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até no Ocidente, também se fará a vinda do Filho do Homem. Porque muita gente tem falado como se eles fossem Deus, quando vai vir a grande tribulação, quando Jesus vai voltar, falando, Jesus vai voltar amanhã, ou Jesus vai voltar daqui a 3 dias. Só Deus sabe. Aqui, ó. Eu vou ler essa palavra logo depois aqui. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Ele enviará seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Portanto, aprendei com parábola da figueira. Quando, pois, seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar, sabe que está próximo o verão. Da mesma forma, vós, quando vides todos os acontecimentos, sabei que estão muito próximos às portas. Com toda certeza eu vos afirmo que não passará essa geração, até que todos esses eventos se realizem. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Agora a palavra é para aquela pessoa que acha que sabe quando dia e horas acontecerão da volta de Jesus e da grande tribulação, porque só Deus sabe, tá? Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas pelo visto o pessoal não para. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. As pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vida do Filho do Homem. Uns homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas outro deixado. Falando sobre o arrebatamento. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e outra ficará para trás. Por isso vigiará, porque não sabeis a que dia virá o nosso Senhor. Contudo, entendei isso. Se o proprietário de uma casa soubesse que a hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela, e não permitiria que sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Tudo indica que
Por que será que essa estátua foi dada de presente? Será isso algum tipo de aviso? Um, um aceno? Um presságio? Não sabemos. Mas a única coisa que nós sabemos é que essa estátua é muito próxima com o que bate na descrição da imagem da besta que emerge do mar. Existe ainda uma outra besta que virá. Depois dessa. Eu vou ler sobre ela aqui. Vinda emergir da terra outra besta, com 2 chifres semelhantes de um cordeiro, ela se expressava como um dragão. Também exercia a mesma autoridade da primeira besta, em nome dela, e obrigava a terra e os habitantes a adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal tinha sido curado. Ela realizava grandes finais à vista da humanidade, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. E por intermédio dos sinais que lhe foram permitidos realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e lhe ordenou que edificasse uma imagem em honra à besta que fora ferida de morte pela espada. Contudo, sobrevivera. Além disso, foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que tivesse a capacidade de falar, e fizesse com que todos que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa da marca na mão direita ou na testa. Em alguns países, como a Suécia, já temos um chip. Bem aqui na palma da mão e aqui na testa. Inclusive no mesmo lugar aonde Apocalipse 14, versículos 14, 15, 16 e 17 diz: a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria calcule o número da besta, pois o número representa o nome de um ser humano. Seu número é 666. Que mistério, hein, meus irmãos? Fica aí o aviso. Preparem-se. Estejam com os olhos nas botijas, estejam em oração, estejam em leitura de palavra, estejam com a sua autoridade afiada, porque tá tudo muito próximo com o que está dizendo aqui. Acho que eu não sou o primeiro a pregar sobre isso, e muito menos o último. Mas fiquem atentos. Alertas e de mente sóbria. Em oração e adoração. Para que vocês tenham força. Para quando chegar esse momento aqui que está dito da Bíblia, vocês resistam. E é só isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima. Fique com Deus. Shalom. E Deus abençoe, galera. Tchau. Eu vou indo.